Olá, seja muito bem-vindo a mais uma sessão Pipoca Espiritual. E hoje estamos num clima de um romance chique, um romance francês. Hoje a gente vai falar do filme French Lover. Não tem uma tradução aí literal do, do nosso tema, mas o filme você vai achar como French Lover. Então, hoje a gente vai falar sobre esse romance francês, que é com nada mais, nada menos do que Omar Sy, né? Aquele personagem que a gente já conhece, aquele ator francês, que a gente sabe o charme que ele tem. E ele volta aí para ser o charmoso homem Abel Câmara deste filme. Então, antes da gente começar a falar de Omar Sy, quer dizer, de French Lover, a gente vai. Quero pedir para vocês, eu já até perdi o rumo, gente. Fala desse homem, até perde o rumo. É, eu quero pedir para que vocês que estão aqui com a gente, deixe aqui o seu like, siga a gente no canal Tatiana Benites no YouTube. E se você está assistindo a gente através da TV Mundo Maior, ou ouvindo a gente pela rádio Boa Nova, mande também para a gente os seus comentários, entre em contato conosco, deixe para a gente também a sua sugestão de filme, de desenho, de documentário ou de série, para a gente fazer aqui uma análise espiritual, né, que vocês quiserem ouvir. Lembrando sempre que aqui no canal do YouTube, Tatiana Benites, você vai encontrar mais de 240 análises que a gente já fez de filmes, desenhos e séries. Então, você pode encontrar uma variedade bastante grande de trabalhos que a gente já fez. Então, entra aqui no canal, envia também para os seus amigos. Pode servir, gente, alguma mensagem que a gente está passando, pode servir para alguém que esteja passando por alguma dificuldade no momento. A gente tem uma vasta programação durante toda a nossa semana. Mas, já que a gente está falando de French Lover, eu vou chamar meu amigo Damião para que ele passe para a gente a ficha técnica desse filme. Olá, olá, olá aos amigos que nos acompanham em mais uma sessão Pipoca Espiritual. Vamos falar de French Lover, data de lançamento 26 de setembro de 2025, data mundial. Diretora Nina Rivers, 2 horas, 2 minutinhos de duração, uma comédia, um romance em French Lover, um ator de sucesso chamado Abel. Lá está Omar Sy, conhece uma garçonete sem sorte em Paris e se apaixona. De pouco em pouco, uma grande história de amor começa. Mas será que a fama, os holofotes, vão colocar obstáculo nesta paixão, Tati? Talvez. Mas, antes da gente começar a fazer essa análise espiritual do filme, vamos passar aqui a nossa vinhetinha. Agora que a gente já passou a nossa vinheta, que você já deixou o seu like aqui pra gente, já colocou seus comentários, a gente vai começar a nossa análise espiritual do filme French Lover. Bom, esse filme é um romancezinho daqueles que a gente assiste na sessão da tarde e que conta a história de uma moça que acaba perdendo ali o seu emprego porque o galã acha que ela está sendo filmado por ela, que ele está sendo assediado por ela. E ela realmente perde o emprego por causa dele. Bom, isso não é spoiler, porque isso acontece no começo do filme, tá, gente? Aí, o que acontece? Pesou na consciência, né? A arrogância. Pesou bastante na arrogância. E daí ele acaba indo meio que pedir desculpas e falar, ficar assim, não, né? Mas ela perdeu o emprego por causa dele, né? E claro, gente, uma coisa bem importante de se dizer, né?
A gente não sabe o que as pessoas estão passando. A gente não sabe os sentimentos de cada pessoa. A gente não sabe o que está acontecendo dentro de cada pessoa. Então, a gente precisa tratar bem cada um. E isso vale para todos os lados, né? Vale para chefe, vale para funcionário, vale para cliente, vale para todas as pessoas que convivem com a gente. A gente só precisa tratar bem, ter respeito, porque a gente não sabe o que essas pessoas estão passando. Tantos casos, né, que a gente ouve dizer de suicídio, de depressão, de ansiedade, de pessoas que estão sofrendo ali caladas e que a gente não tem ideia do que elas estão passando. Bom, no filme, ele se arrepende de ter feito aquilo porque ele vê a consequência. A mulher foi demitida por culpa dele. E aí serve essa reflexão, né, dessa arrogância que ele tratou a pessoa porque ele é um ator de sucesso, porque ele tem muitas fãs e pessoas que ficam em cima dele, então ele acha que ele está sempre sendo muito perseguido, e serve para que a gente comece a pensar um pouco sobre como a gente trata o próximo e como a gente gostaria de ser tratado. No espiritismo, a gente aprende que a gente tem que tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Tem que fazer para o outro o que nós gostaríamos que fizessem para nós. E não o contrário. Ah, vou fazer para ele mesmo porque eu não gosto. Então, você não gostaria que fizesse isso para você. Então, a gente entende que a gente não deveria fazer para o outro também. Porque isso também pode ter aquela lei do retorno, né? Nem sempre é daquele jeito, mas talvez de uma forma que a gente também não vá gostar. Então, vamos tratar todo mundo bem. Esse filme faz a gente pensar nessa questão do autoconhecimento. Qual a imagem que a gente quer passar para o outro? E será que a gente passa realmente a imagem que a gente quer para o outro? Aí a gente entra numa nova discussão. Por quê? O que eu sou é uma coisa. O que o outro entende que eu sou é outra. Vocês já pararam para pensar nisso? Às vezes a gente acha que a gente está passando uma imagem para uma pessoa e realmente a imagem que ele tem da gente não é essa. A pessoa às vezes entende que está tudo bem com a gente, que nós somos uma pessoa de sucesso, uma pessoa que ganha bem, uma pessoa assim, assim, assim. E de repente, essa pessoa não é isso. Essa pessoa passa uma imagem, ou nós entendemos essa imagem, mas que não é isso. Essa pessoa pode estar triste, essa pessoa pode estar em depressão, essa pessoa pode não ganhar tudo aquilo que a gente achava que ela ganhava, pode não ter toda essa fama que a gente acha que ela tem. Então, nós temos duas impressões, a impressão de que eu acho que eu passo essa imagem para as pessoas, mas a gente tem a impressão de quem está do lado de lá, que é uma coisa que a gente não pode controlar. Então, esse filme fala um pouco sobre esse tipo de coisa, sobre a imagem que esse ator queria passar, né? E também entra também a questão dos nossos valores. Às vezes a gente tem uns valores que não que estão contraditórios com as nossas atitudes. Então a gente precisa ser coerente com as nossas atitudes e eu sempre falo, né, ser coerente no que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz. Porque é muito fácil a gente ir para um lugar e a pessoa falar uma palestra maravilhosa e você fala, nossa, que pessoa boa. E de repente essa pessoa entra em casa e vira o bicho com a família e briga com o filho e briga com a esposa ou com o marido. E daí a gente fala, e a coerência? Será que essa pessoa está sendo coerente com os seus valores, com os seus princípios, com o que ela está pregando, com o que ela está falando? No filme, a gente também tem uma situação assim, mas a questão do autoconhecimento, ela é muito importante para que a gente consiga se entender, se conhecer,
No espiritismo a gente chama isso também, que faz parte da nossa reforma íntima. Se conhecer, se autoconhecer e aplicar esses conhecimentos em nós mesmos, em vez de querer exigir das outras pessoas, porque nós temos que ser os nossos próprios exemplos. Será que a gente está fazendo isso, Damião? Olha, como é importante, né, o tema, por isso que traz tantas reflexões para a gente, né? E é o que você estava justamente comentando, né? O autoconhecimento, o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. Um sábio da antiguidade, Volo disse, conhece-te a ti mesmo. Está lá, Livro dos Espíritos, questão 919, né? E perante Deus, todos os homens são iguais. Todos tendem para o mesmo fim, suas leis foram feitas para todos. Questão 803 do Livro dos Espíritos. Os diferentes níveis sociais, daqui a pouquinho a Tati fala um pouco disso, mas deixa eu falar um pouco de autoestima. French Love é essa comédia romântica, na vida real, podemos errar, e sim enxergar o caminho para ser melhor, a autoaceitação. Aceitar-se como é, com suas qualidades e imperfeições, é o primeiro passo. E é um processo de entender e não se culpar por características que não agradam, buscando evoluir moral e materialmente. Viver de forma genuína, sem disfarçar talentos ou se envergonhar de limitações. Não buscar parecer o que não é. O autoconhecimento, a autoavaliação, conhecer os próprios limites e potencialidades. Essa avaliação é um aprendizado para se tornar melhor. O amar a si mesmo, um amar que visa o equilíbrio, a paz e o bem-estar, cuidando da saúde moral e espiritual e intelectual. É um amor que transborda para o próximo e não se confunde com egoísmo e vaidade. A autoestima envolve o autorrespeito, a autoconfiança, a certeza do próprio valor e o bem-querer de si mesmo. Precisamos nos aceitar como somos, ou melhor, como estamos, pois somos obra em movimento, em construção. Aceitamos-nos com nossas sombras, com nossas falhas, e não deixemos de perceber o quanto a luz emitimos. A autoestima é o amor a nós mesmos a se refletir na vida. E o filme também fala dos diferentes níveis sociais, não fala, Tati? Então, somos tão diferentes, inclusive nos nossos níveis sociais, nos nossos níveis intelectuais, nós somos diferentes. E a gente precisa aprender a lidar com esse diferente. E o que aconteceria se a gente se apaixonasse por uma pessoa de um nível social totalmente diferente do nosso? Né? Acontece muitas vezes, e acontece o preconceito também. Acontece das pessoas olharem e falarem, não tem nada a ver, é interesse, né? E às vezes é amor, às vezes é afeto. Por que que sempre tem que ter o interesse? Porque as pessoas são diferentes? Porque os níveis delas são diferentes? Ou intelectuais, ou sociais? Então, no filme tem essa diferença. Ele acaba se envolvendo com uma pessoa num nível social totalmente diferente do dele, a realidade dele é uma e a realidade dela é outra, e, existe essa visão de: "E aí, como é que a gente faz com isso?". E existe a questão dos valores, que eu acho muito importante. Porque as pessoas que são figuras públicas, elas não têm mais uma vida social, como nós, pobres mortais, graças a Deus, continuamos tendo. Né? Pessoas que conseguem sair na rua, pessoas que conseguem fazer uma compra, andar no shopping, andar na rua, ir para casa de um vizinho. As pessoas que têm a fama, elas são cercadas de pessoas, de paparazzis, de pessoas que vão tirar fotos, que vão hoje com o celular, né, mandar fazer um vídeo e tudo mais, então elas perdem essa privacidade delas, essa liberdade delas de circularem. No filme mostra essa questão de perder a liberdade. E mostra que essas pessoas, por causa de um comentário da mídia, por causa de um jornalista que falou alguma coisa,
ou de pessoas que nem são jornalistas, mas que acabam comentando coisas e acaba gerando um buzz, né, na mídia, essas pessoas precisam se transformar, né, precisam de estratégias para mostrar que não é aquilo, para provar que aquilo não é assim. E no filme mostra que ele fala: "Não, eu quero um relacionamento de verdade. Eu não quero forjar um relacionamento por causa das notícias. Eu quero que quando eu aparecer, eu quero que seja algo real". E aí as pessoas que trabalham com ele falam: "Mas não precisa. Vamos montar ali, sai com fulana e vai sair uma foto e tudo bem, resolve esse caso". E aí é o momento em que ele, com essa questão do autoconhecimento, da autoaceitação, muitas coisas ele não aceita nele, muitas coisas ele precisa melhorar, como todos nós, mas essa é uma questão que para ele está resolvida, ele fala: "Não, eu não quero mais viver a mentira, eu quero que saia algo de verdade, e não importa com quem seja". E daí ele assume para ele uma responsabilidade de uma coisa que muita gente não vai fazer. Muitas pessoas vão falar: "Ai, não, no meu caso, eu não faria isso, porque ela tem uma classe social diferente da minha, porque ela tem uma profissão totalmente diferente da minha, isso me dá vergonha ou isso me diminui". Então, algumas pessoas acabam levando isso, o que as pessoas vão falar, como mais importante do que os seus próprios valores. E quantas vezes a gente já não deixou de fazer alguma coisa, ou de falar alguma coisa, porque a gente pensa: "Mas o que as pessoas vão falar? O que fulano, o que meus pais podem pensar disso? O que meus amigos ou meus colegas de trabalho vão falar?". Todo mundo já passou por situações assim. De falar: "Ah, eu tive que mudar, eu tive que mentir, eu tive que contornar essa situação com uma outra". E aí entra a questão dos nossos valores, do nosso autoconhecimento, porque por que que eu tenho que ficar sempre me importando com o outro e passar por cima do que eu sinto? E aí eu entro com uma outra questão também. Às vezes a sociedade é cruel. Às vezes, as pessoas são cruéis conosco, porque eu falei um A e as pessoas já vieram e falaram B, C, D, Z para mim. E isso me machucou. Então, eu não vou mais fazer esse tipo de coisa, porque senão as pessoas podem repetir isso que me machucou, que me causou um trauma. E a gente entende por que que algumas pessoas acabam mascarando como elas são. E aí, a gente tem a questão mais polêmica e mais agravante disso tudo. Tem pessoas que se suicidam por causa de situações assim. Então, olha a nossa responsabilidade ao falar do outro, a ter um olhar de julgamento com o outro. Então, vamos refletir, trazer essa reflexão aqui para nós, né? Nós também temos a questão, no filme, né, que fala que a gente pode melhorar, a gente pode melhorar a nossa caminhada, a gente não muda o próximo, mas a gente muda a gente, né. A gente pode auxiliar o próximo a que ele tenha um novo olhar, uma nova mirada para a vida, mas a gente não muda o próximo, né. A gente pode mudar a forma com que a gente enxerga e pode fazer com que essa pessoa também mude a forma que ela enxerga a vida. Não é, Damião? Sim, e acho que esse é o grande exercício que a gente tem, né? Porque as pessoas sempre pensam, né, Tati? Ah, que dá para mudar o outro. Não dá, a gente não podemos mudar o outro, mas prestando atenção no que estamos recebendo e fazer melhor. Podemos nos melhorar e melhorar o outro na caminhada. É na caminhada da vida que enxergamos o que é prioridade para nós. E no filme, na parte dela, tem todo esse trabalho. Nós temos aí, para sermos verdadeiros, né?
temos que fazer esforços, o trabalho árduo para promover em nós as transformações, para deixar de lado o auto-engano e passar a domar de fato as nossas más inclinações. Tem inclusive um livro do Chico Xavier, do Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, lição 49, né? Saber e fazer. É só um trechinho. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. E aí o filme também nos lembra, né, Tati, do remorso como mecanismo de autopunição, culpa e a consciência de um erro cometido através de um ato que provocou um prejuízo a si ou a outrem. É preciso que exista o arrependimento sincero, ou seja, a mudança de mentalidade. E no livro Céu e Inferno, Kardec, no Código Penal da Vida Futura, afirma que o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. O arrependimento, a expiação e a reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. Então é aquilo, né, Tati? Buscamos não repetir o erro e amemos muito, disse o apóstolo Pedro, que o amor cobre uma multidão de pecados. É isso, né, Tati? É isso, né? Acaba que a gente, como é a frase que você falou, né? Que a gente, o arrependimento, né? Ele faz com que a gente mude, né? Se a gente quiser mudar, né? Se a gente quiser mudar, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Se a gente quiser usar esse amor, se a gente encontrar esse amor, porque tem gente que não encontra. Tem gente que simplesmente ignora. Tem gente que simplesmente vai falar: olha, tô nem aí, não vou perdoar, né? E continua com aquele sentimento remoendo, 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 que se transforma esse sentimento em doença. Né? A gente acaba ficando doente com isso, doente mentalmente ou doente fisicamente, porque o nosso corpo não aguenta essa pressão. Então, o filme mostra essa questão do amor próprio e do remorso, né? Porque ele tem uma atitude ruim e daí ele começa a pensar do porquê. Por que que ele está ali? Por que que ele não mudou isso? Sendo que os valores que ele já tinha colocado não eram esses. No fundo, o valor dele não era esse. E daí é preciso a questão do perdão. É preciso praticar o perdão. E a gente sabe que o perdão não é alguma coisa tão simples, tão fácil. A gente sabe que a gente ainda precisa trabalhar bastante para que a gente consiga perdoar aquelas pessoas que a gente ama, aquelas pessoas que a gente não ama, aquelas pessoas que fizeram mal para a gente e que a gente fala, tá, mas eu preciso passar por cima, eu preciso esquecer. Você não precisa esquecer. A pessoa fez, aquilo fez parte da sua vida. A gente sabe que fez parte, mas a gente precisa aprender a perdoar, a virar a página, a fazer com que esse sentimento ruim pelo outro não continue. Sabe por quê, gente? Porque senão isso vai continuar. E vai continuar, e vai continuar, e a gente pode levar para uma outra vida. E daí, na outra vida, sabe essa pessoa que você não gosta? Você vai ter que conviver com ela de novo para aprender de novo, para ter uma outra oportunidade de perdoar de novo. Então, você quer prolongar isso? Não, né, gente? Ninguém quer prolongar esse tipo de coisa, esse tipo de sofrimento. A gente quer ser feliz, não é? Então, a gente tem que aprender a perdoar. A gente tem que aprender a se perdoar. Sabe essas culpas que a gente carrega também? Vamos trabalhar essas culpas. Até onde eu tenho culpa? Então, vamos trabalhar essas culpas, vamos trabalhar esse perdão, perdão para o próximo, perdão para a gente, pedir perdão, né? Para que a gente não volte aí de novo nessas mesmas relações. O filme fala também de gratidão, porque quando a gente reconhece as pessoas que nos auxiliaram,
as pessoas que fizeram pela gente, que olharam para a gente de uma forma diferente, que nos deram algumas oportunidades, tá? Ou as pessoas que ficaram do nosso lado nos momentos em que a gente precisava, porque é bom a gente ter pessoas que celebram também com a gente. E é bom a gente ter pessoas nos momentos que a gente não está bem do nosso lado. Então, a gente tem que valorizar essas pessoas, porque elas são raras. Hoje em dia, a gente fala assim, ah, não, mas se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho a quem recorrer. Eu tenho uma rede de apoio. Que bom, graças a Deus. Né? A gente tem essa rede de apoio. Mas aí, quando a gente está lá em cima, quando a gente está conseguindo fazer alguma coisa, em vez dessas pessoas vibrarem pela gente, pessoas que às vezes estão do nosso lado, elas vão falar, você conseguiu? Parabéns. Elas não vão vibrar com a gente, porque no fundo elas também queriam estar ali, ou porque no fundo elas têm um pouco de inveja. E aí a gente fala, poxa vida, eu consegui, eu demorei tanto para chegar ali, queria tanto que as outras pessoas também fossem felizes comigo. Então, a gente precisa valorizar as pessoas que vibram com a gente, com as nossas conquistas também. Às vezes a gente fala, ah, não, mas essas pessoas estão sempre com a gente, fazendo festa e tal. Será que é genuíno? Né? Ultimamente eu tenho me questionado muitas coisas assim. Então, vamos vibrar pelas pessoas que se dão bem do nosso lado, pelas pessoas que conquistam o que a gente queria conquistar também, mas ela conseguiu. E se ela conseguiu, a gente sabe que a gente também pode conseguir, mas vibrar de verdade por elas. Né? E essa também é uma questão de gratidão. Agradeça as pessoas que te ajudam. Agradeça as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que te ajudaram a conseguir alguma coisa, por mais que sejam poucas, por mais que seja algo pequenininho. Né? A gratidão é algo que a gente precisa ter. Todos nós precisamos do reconhecimento, né? De alguém, de alguma coisa, por algo, por pequeno que seja. É muito importante isso, né, Damião? Sim, e olha, você a Tati falando em gratidão, né? A vida é um presente a todos nós. Por mais dolorida que ela se apresente, reclamar não vai resolver. A oração sempre conforta, calma, nos apresenta à medida que nos sintonizamos com a espiritualidade maior, né? Possibilidades de correção e solução para os problemas e desafios, porque não há oração, pedir ao céu que nos ajude a agradecer tudo que nos é proporcionado e que normalmente não percebemos, não nos esqueçamos de que nos ensina Paulo, em tudo dai graças. Está lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 28. Kardec insere importante texto, lembrando o quanto temos de ser gratos a Deus por tudo que recebemos. É necessário não considerarmos como felizes apenas os acontecimentos importantes, pois os que parecem insignificantes são frequentemente os que influem no nosso destino. O homem, né, Tati, esquece facilmente o bem, se lembra mais do que o que o aflige, se diariamente notássemos os benefícios que recebemos, sem pedir, ficaríamos muitas vezes admirados de haver recebido tanta coisa que nos esquecemos e nos sentiríamos humilhados pela nossa ingratidão, né, Tati? É, para você ver, né? Eu acho que a gente precisa aprender com os outros, apoiar os outros, né? Nos projetos, em todas as coisas da vida, porque a gente precisa também desse apoio, né? Sim. Então, gratidão, Damião, por tudo que você já fez por mim. Gratidão pelo nosso trabalho, pela nossa parceria, pela nossa amizade. Obrigada por tudo, sempre, 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 sempre. Tá bom? E obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente até agora e que continuem com a gente todas as próximas semanas e todos os próximos dias da nossa semana na nossa programação. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Ah, deixa seu like. Beijo. Tchau, tchau.